Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é uma noite especial, porque eu ouvi falar de umas pessoas que queimaram umas carroças aí. Quem queimou carroça esse final de semana? Hoje nosso tema da palavra especial é queimando as carroças, um chamado sem volta. Ai, não vejo a hora de chegar ao final desta palavra para ouvir os queimadores de carroça. Vocês saberão. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no comecinho, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos projetar para você, mas Reis capítulo 19, versículo 19. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera aí. Ninguém? Então vamos lá. A Bíblia fala aqui sobre o chamado de Eliseu. Cutuca alguém e diga assim para ele: Eliseu. E olha o que a Bíblia diz: então Elias. Quem era Elias? Profeta. Olha para a pessoa do lado e diga para ela: Elias era o profeta. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e fez o quê? Correu atrás de Elias. E aí ele disse: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Gente, eu não sei se você percebeu, eu vou voltar aqui. Elias chegou, ele estava trabalhando e trabalhando mais um pouco, e chega um profeta, joga uma capa nas costas dele e sai fora. E Eliseu corre atrás dele e fala com ele. Vou ler de novo. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E ele diz assim: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse então: eu irei contigo, Elias. Elias disse: vai e volte. Lembre-se do que eu fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Elias estava num lugar bem difícil na vida dele. Leia o capítulo 19 inteiro na sua casa, a lição de casa. Mas lá do lugar onde ele estava, Deus fala assim: vai lá, entrega sua capa para Eliseu, porque ele vai ser o seu sucessor. E para quem conhece Eliseu, não foi qualquer sucessor. O que eu quero dizer para você hoje é que há momentos em que Deus ele nos chama para uma nova missão, uma nova estação, um novo destino. Só que isso exige um romper com o passado e com o presente. Eliseu ele vivia uma vida estável, com trabalho, certamente um grande trabalhador, forte, disposto, tinha uma família, tinha segurança, mas um dia o manto caiu sobre ele e nada mais foi igual. E assim como Eliseu, Deus ele nos chama em meio a uma rotina. Talvez estamos lá cortando grama, lavando a louça, cuidando de filhos, indo para o trabalho, fazendo negócios, atendendo clientes, dando aula, ou seja lá qual for a parte da sua rotina. Deus ele não te chama quando tudo está perfeito, mas quando você está disposto. Quando Deus vê alguém disposto, Ele vai lá e chama. E às vezes o manto,
ele vem através de um convite inesperado. Já pensou você arando a terra e arando mais um pouco, se esforçando mais? Chega lá um senhorzinho e joga esse manto sobre você. Por que que Eliseu saiu correndo atrás de Elias? Certamente ele conhecia Elias e conhecia o que significava receber aquele manto nas costas dele. Deixa eu te dizer, você só não vê se não quiser, mas Jesus já lançou esse manto sobre você. Quando ele disse, ide. Se você se diz um seguidor de Jesus, ele falou, ide, toma o manto agora. Quando ele disse assim, ó, ei, tá cansado? Tá sobrecarregado? Deixa o teu fardo sobre mim. Pega o meu que é leve. Ele diz, aquele que quer me seguir, pega a sua cruz e me siga. Há um peso de uma responsabilidade. Há um manto sobre as nossas costas. E nós que estamos sentados aqui hoje, se você já recebeu Jesus, se você acredita nele, ele jogou este manto sobre as suas costas. Olha para a pessoa do teu lado e diz para ela assim, eu estou vendo o manto sobre seus ombros. Sabe quando um convite inesperado chega na tua vida? Quando um líder pede ajuda. Quando uma pessoa está aqui na igreja e fala, ei, você pode me ajudar no café das mulheres essa semana? É um manto sendo jogado sobre as tuas costas. Você pode me ajudar no café dos homens? É um manto sendo jogado pelas tuas costas. Você está lá no teu trabalho e há uma necessidade, problemas para resolver, e você olha para aquele problema e parece que aquele problema é seu. Você já está sentindo um pezinho nas tuas costas. É o peso do manto, da responsabilidade do Senhor te chamando para cumprir uma missão. Só diga, eis-me aqui. Sabe, alguém te chama para ajudar no ministério infantil. Esta semana, ontem nós estávamos aqui, estava aqui meu ajudante, que ele deve já estar ajudando em outro canto. Cadê o Thales? Está ajudando lá, né? Viu? Ajudante, ó. Está ajudando lá. Ele estava aqui ajudando o adolescente, ajudando nas crianças. Altas ajudas deu para nós, né, amor? E aí eu falei, ô Thales, nós precisamos chamar mais nossos ajudantes. Aí ele falou, pois é, eu vou convidar lá as pessoas lá do hype para vir ajudar. Tão lindo ver as pessoas ajudando. Um manto que estava sobre um adolescente, ele estava ali servindo. E aí eu peguei até falei assim, legal a gente tá aqui, né, cara? Eu e ele lá tomando café junto, né, enquanto as crianças comiam. Falei, que legal, um cafezão bom, né, e tal. E ele falou assim, sim, comida é sempre boa. Ele falou assim, mais do que comida é ajudar mesmo, né, pastor? Falei, glória a Deus. Ajudar, tá ali, né? Aí eu até brinquei com ele, falei, olha quanto que sobrou dessa comida, né? Um dos adolescentes não dá 10 minutos, os pratos já estão limpos, né? Falei para ele, é verdade, ele disse. Estávamos nós dois ali, compartilhando a caminhada, compartilhando o manto que Jesus deu para nós, naquele dia. E quantas vezes o Senhor tem te chamado a carregar esse manto, seja através dessa igreja, seja em coisas que tem para fazer aqui. Os irmãos que foram para o encontro com Deus, esse final de semana, estão pegando fogo, para servir o Senhor, quem sabe uns para abrir suas casas, para receber um pequeno grupo. No final eles vão compartilhar, vou deixar para eles. Mas um chamado. Você sente essa inquietação no teu coração. E você diz, é hora de fazer mais por Deus. É uma pessoa aqui que gosta de cozinhar. Vou dizer uma, né? Tem várias. Mas tem uma pessoa aqui que gosta de cozinhar. E aí ela sabe que faz as coisas bem. Ela fala, eu quero cozinhar para o reino. Eu quero abençoar o reino. Ela vai lá, faz as comidas e abençoa o reino. Eu quero abrir minha casa para receber pessoas no hub durante a semana. E essa pessoa que cozinha, inclusive, abriu um hub, está lá durante a semana, recebendo pessoas. Eu estou dando um exemplo, mas se olhar para as pessoas ao teu redor, quantos já têm feito isso? Um desejo a mais queimando no seu coração. Porque o manto caiu. Mas ela precisa decidir se aceita ou não o chamado. O Senhor Jesus já jogou esse manto sobre as nossas costas. Mas assim como Eliseu, muitos de nós sentimos o Espírito Santo dizendo assim, é hora de deixar o que é confortável e seguir o que é eterno. Talvez esta é a palavra do Senhor para mim e para você.
É hora de deixar o confortável e seguir o que é eterno. Eu quero te falar sobre o encontro com o chamado. Pode botar aqui na tela o primeiro pontinho. Tem um pontinho aqui, deixa eu apagar essa luz aqui. Tem um slidezinho com um pontinho ali, Carol. Só o pontinho embaixo. O encontro com o chamado. No versículo 19 de 1 Reis 19, nós vemos que Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Ele passou por Eliseu. E eu quero te dizer que muitas vezes o chamado vem de repente. Eliseu, ele não estava esperando, ele estava trabalhando. E de repente, lá no teu trabalho, você sente que o manto vem sobre as tuas costas. Não ignore o chamado. Não ignore aquilo que Deus te deu para fazer. Talvez você, homem, pai, você às vezes pega se olhando para a sua família e sente um chamado de pintar melhor as paredes da tua casa. Acontece isso muito comigo. Não dou conta de carregar o manto lá da manutenção da minha casa. Eu falo, Senhor, eu olho para cada canto. E outro dia nós nos empenhamos com esse chamado, esse manto nas costas, a dar uma renovada no quarto das crianças, né? Como a gente diz. E nós pintamos tudo e arrumamos as camas e, meu Deus, eu peguei minha maquita e trabalhei naquelas camas e serrei, cortei uma madeira muito dura. Nossa, parece que tudo que eu faço de manutenção lá em casa é sofrido, né, gente? Já perceberam isso? Mas eu faço, Paulo. Construir casa igual o Léo sozinho não faço, aí já não é minha praia. Mas depois de fazer isso, a gente vai lá no quarto deles enquanto eles estão dormindo, fica olhando para aquelas camas, elas lá esticadinhas. Fala, meu Deus, sabe, o manto da responsabilidade está sobre as tuas costas, te traz alegria quando você cumpre o propósito. Aí eu vou lá no quarto das meninas, meu Deus, elas estão crescendo, daqui a pouco já não vão caber menos nessa cama, porque eu tive que cortar um pouquinho elas. Já temos que providenciar outras camas. Aí vou lá no quarto do Cauã, falei, meu Deus do céu, a cama dele eu nem cortei, ele já está com os pés para fora. Mas o manto da responsabilidade, quando com propósito, vai te trazer alegria. No sofrimento, no trabalho, vai te trazer alegria. Porque representa a presença de Deus e propósito. Ei, Deus escolhe pessoas ocupadas. Você pode dizer isso para alguém do teu lado? Ei, Deus escolhe pessoas ocupadas. Diga para a pessoa do teu lado. Deus não escolhe pessoas paradas. Gente, o Eliseu estava arando aquela terra. E Deus não chama os desocupados. Mas quem está disposto a se mover, a pergunta é, você está disposto a se mover? Você está disposto a assumir este manto que o Senhor jogou sobre nós? Há decisões espirituais que custam relacionamentos ou conforto. Uma pessoa precisa deixar um emprego, talvez estável, porque fere os seus valores cristãos. Então ela olha para aquilo e fala, não posso mais trabalhar com isso, porque isso fere os meus valores cristãos. Eu vou procurar outro emprego. E eu creio, como nós oramos pela sua semente de amor, que o emprego vai estar à sua disposição. Você plantou, você vai colher. Ora, clama ao Senhor, trabalha, bota a mão no arado, se ocupe, não fique parado, porque o Senhor vai chamar os ocupados. Uma pessoa que precisa encerrar um relacionamento afetivo, um amor, um namoro, porque isto lhe afasta de Deus. Talvez você vai sentir um chamado e vai ter que tomar essa decisão espiritual. Talvez você está querendo estar mais presente na igreja, mas isso significa abrir mão de horas extras no trabalho, porque é o preço da obediência. Talvez você gostaria de ajudar mais e você não tem tempo para nada. Talvez você vai ter que abrir mão desse tempo extra para dizer não. Pelo menos aqui, nesse dia, eu quero me disciplinar para vir e ajudar a plantar o reino dos céus. Deus sempre honra quem escolhe o propósito acima da conveniência. Não tenho dúvidas disso. Deus sempre honra quem escolhe propósito ao invés de conveniência.
e honra. Segunda coisa que eu quero te falar nessa noite é o custo da decisão. No versículo 20 ele diz: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Sabe quando você vai lendo aqui, parece que ele vai dizer assim: não há tempo, deixa eles lá, como dizem, né? Deixa que os mortos enterrem seus mortos, não dá tempo. Não, ele ainda fala: vai, mas não esquece o que eu te falei. Por que Eliseu falou para ele não esquecer? Porque talvez ao chegar lá e ver sua mãe dizendo: não, meu filho, não, conheço Elias, não é fácil a vida do profeta, ele tem que viver viajando por aí no ministério itinerante, ele passa por muitas perseguições. Elias aqui, antes de vir ungir Eliseu, Jezabel já tinha mandado matar todos os profetas e agora estava na cola do Elias. E Elias pega o manto e passa para Eliseu, tipo: pega Eliseu. E Eliseu: oi Elias, deixa eu me despedir dos meus pais, da minha família. Já pensou nisso? Ele ia receber um manto de perseguição. Do que Eliseu teve que abrir mão? Mas ele largou tudo o que estava fazendo, se despediu da sua família, para seguir um chamado de Deus, um propósito. Tudo que nós fizermos vai ter custo. Mas Eliseu entende que o chamado tem preço emocional. Sabe como aquela mãe que não quer deixar o filho sair debaixo das suas asas, mas ele está na hora de voar? Sabe aquela decisão dos pais? Converso muito com os meus filhos sobre o dia do casamento, né? Para o filho menino eu vou dizer que o coração parece que fica mais tranquilo. Mas quando a gente olha para a menina, eu falo: o quê? Olho para o menino e penso: logo ele casa, tal. Eu olho para a menina e eu penso assim: não quero que ela case logo. Eu digo para as minhas filhas: eu sou ciumento, eu fico na cola delas. E se vem algum urubu perto, eu já dou-lhe com o cajado nele. Quero que uma águia case com as minhas filhas, né? Não, um urubu. E a águia tem que demonstrar que ela tem visão, que ela pensa em voar alto, pensa proteger os seus. Quero águia. Se você é um jovem, está aqui de olho nas minhas filhas, seja águia, que talvez você terá uma chance. Mantar o sarrafo aqui, né, Kiko? Outro dia eu dei um anel para minha filha Júlia, fez 17 anos, dei um anel para ela, dizendo: eu vou ser o primeiro a te dar um anel de compromisso. Dei um anel de compromisso para ela, com pedrinha e tudo. Eu falei: nossa filha, se eu fosse menina eu ia gostar de ganhar um anel desse aqui, que lindo. E falamos, né, palavras. Mas essa decisão de deixar, sabe, há uma hora que nós temos que escolher. Há um custo emocional em tudo que nós fazemos. Tem coisas que a gente precisa se despedir. O chamado ele exigir prioridade, obedecer primeiro a Deus, depois aos sentimentos. Deus não pede o que é fácil, mas o que é necessário para avançar. A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 9, o versículo 62, diz assim, deixa eu abrir aqui. Pode colocar na tela ali, Carol, acho que se eu coloquei certinho aqui. Lucas 9, 62. Deixa eu abrir na minha aqui. Isso mesmo. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Que legal que ele fala o mesmo exemplo aqui que acontece com Eliseu, né? Se colocar a mão no arado e ficar olhando para trás, não está apto para o reino. Aqui ele está falando do arado dele, de servir a ele. Se você põe no arado, a mão no arado para servir a Jesus e ficar olhando para trás, tudo que você deixou para trás não está apto para o reino. Se você abriu mão, vamos dizer aqui, de um tempo extra do trabalho, e você ficar olhando para trás, poxa vida, eu podia estar lá ganhando mais agora, mas estou aqui servindo no café dos homens.
Você não está apto para servir lá. Você quer botar a mão no arado do Senhor? Não olhe para trás. Você tem que dizer: Senhor, eu queimo o que me prende e sigo o teu chamado. Esse é o custo da decisão. Eliseu diz: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Então você se despede daquilo que estava para trás e olha para frente. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é o rompimento com o passado, no versículo 21. Na primeira parte do versículo: tomou uma junta de bois e os matou, e com os instrumentos de bois cozeu as carnes e deu ao povo. E aqui entra o nosso queimar as carroças. Queimar as carroças é um lugar sem volta. Ele queimou seus instrumentos de trabalho para poder fazer aquele churrasco. Para o povo, um churrasco de despedida. Já pensou? Ele devia dar valor para o seu arado, ele era um baita de um trabalhador. Então ele queima simplesmente. Isso quer dizer que uma vez queimado não tem mais como ele voltar para o arado. Ele não olha para trás. Ele transforma os seus instrumentos de trabalho em um altar de sacrifício. E ele celebra a sua despedida com uma oferta. Ele adora a Deus enquanto ele está renunciando a algo. E toda nova estação exige um altar. O que você vai colocar diante do altar do Senhor, diante da nova estação? O que o Senhor está te pedindo nesta noite? O que talvez está aí no teu presente que te impede de viver o futuro que o Senhor está pedindo para você entregar a Ele? O que precisa ser queimado hoje para que você viva o novo de Deus? Queimar as carroças hoje talvez para você pode significar apagar contatos e mensagens que te fazem voltar ao pecado. Talvez tenha alguns contatos, quando você olha no teu celular, são convites para o inferno, convites para pecar, e o Senhor te chama hoje, talvez para apagar eles, e não participar mais da conversa, talvez até bloquear, e não receber mais essas conversas. Talvez as carroças que você tem que queimar, é deixar de seguir pessoas nas redes sociais que te desviam do foco. Talvez você olhe para as pessoas na rede social, e aí você começa a se sentir mal, e elas desviam o foco da tua vida, e às vezes você fica triste, porque a grama do outro está mais verdinha. Deixa de seguir então. Se aquilo te incomoda, queima essa carroça. Talvez queimar a carroça é vender algo que te prende na antiga vida. Talvez um negócio que te afasta de Deus. Eu me lembro um parente meu, cristão, que o negócio dele era vender cigarro e bebida alcoólica. E aí, quando eu perguntei: o que tu faz, meu parente? Ele falou assim, todo envergonhado: eu vendo uns produtos aí. E aí, como esse parente é bem próximo meu, eu falei: que produtos vai que eu queira comprar? Ele falou: cigarro e bebida. Eu falei: não vou ser teu cliente nunca. Ele falou meio envergonhado. E eu nem falei nada. E ele disse: mas eu estou querendo sair dessa vida de drogas e procurar outro trabalho. E ele foi atrás. Eu falei: então ora e pede, corre atrás e trabalha. E hoje, graças a Deus, ele está trabalhando em outra coisa, fazendo outra coisa, que ele se alegra com aquilo que ele está fazendo, em vez de vender drogas. Ele teve que romper com o trabalho dele. Ele teve que vender um negócio para poder viver algo novo, deixando o passado para trás. Isso é queimar as carroças. Talvez queimar a carroça hoje para você é joguinhos de aposta. Gente, quantas pessoas estão perdidas por causa dos jogos de aposta? Eu conheço pessoas muito próximas assim, perdidaças, sabe, dando o dinheiro de comida da sua casa para jogar um jogo de azar, esperando ganhar mais. Talvez você vai ter que deletar, se você é um desses, aquele aplicativo no seu celular que te rouba de viver o futuro. Isso é queimar uma carroça. Uma pessoa que é presa nos vícios, que decide parar de ir num bar, que além de outras coisas que talvez fazem ela perder a sobriedade, as conversas já não são mais legais, está naquela roda de amizade, é queimar as carroças. E por último, nosso quarto ponto é o começo de uma nova estação
Na segunda parte do versículo 21 que diz: então ele se levantou e seguiu Elias e o servia. A parte linda dessa passagem é que uma nova estação começa servindo, não mandando. Eliseu, ele segue Elias antes de começar a liderar. Elias era um grande profeta da nação. E ele fez muitas obras miraculosas, muitas coisas extraordinárias através do poder de Deus. E ele recebe o manto, Eliseu recebe o manto com essa responsabilidade. Elias está passando o manto para mim. Só que ele tem que seguir antes de liderar. E a maturidade nasce no anonimato. Você pode dizer isso para alguém? Ei, a maturidade nasce no anonimato. Sabe o que começa com renúncia da vida de Eliseu, termina numa dupla porção. E aí eu quero te convidar a abrir lá em 2 Reis. Pode colocar na tela aqui. 2 Reis, lá no capítulo 2. Vamos para o futuro aqui da história de Eliseu. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz assim: em seguida, Segunda Reis, espera aí que eu estou errado. Depois de atravessar, Elias disse para Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você, Eliseu? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, então Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois ele pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Ele recebeu o manto de Elias, e aí olha o que ele fez no versículo 14. Bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Já pensou essa cena? Ele pega o manto e diz: onde está o Deus de Elias? Pá, bate nas águas e o mar abre. Gente, depois de Jesus Cristo, Eliseu foi o homem que mais foi usado por Deus para fazer milagre nessa terra. Aquele que estava com a mão no arado, ocupado, que queimou suas carroças, que queimou tudo que ele tinha com o passado, para ouvir o chamado do Senhor. Deus treina o nosso coração antes da nossa promoção. Eliseu passou por muitas coisas com Elias até chegar o dia da sua promoção. Deus quer te levar a um lugar, mas você vai ter que passar por muito fogo antes. Você vai ter que queimar muitas carroças, vai ter que deixar muitas coisas para trás, talvez, para viver aquilo que o Senhor tem para você na nova estação. Antes de te dar o manto dobrado, Deus te chama para servir com o manto dos outros. Fique atento sobre aqueles que o Senhor está colocando à tua frente, para você servir com humildade, com o coração disposto a aprender. E para nós concluirmos esta palavra, Deus está chamando pessoas para essa próxima estação da vida, mas não há um avanço sem renúncia, nem um manto novo sem queimar carroças antigas. E hoje eu creio que o Espírito Santo de Deus nos pergunta: você está disposto a queimar o que te prende para o passado? Você está disposto a queimar o que prende você no passado? O que te prende no passado? Falta de perdão? Orgulho? O que te prende no passado para você seguir o teu chamado adiante? Seja o que for, nessa noite, queima o que te prende.
Despeça-se com honra. Siga com fé. E espere pelo manto dobrado. Quero convidar você a se colocar de pé para nós orarmos. Há um manto que o Senhor quer jogar sobre nós nesta noite. Mas eu não sei o que Ele falou para você hoje. Você sabe o que você tem vivido? Talvez Ele já te mostrou hoje qual é esse manto. Talvez lá no seu lar, no seu trabalho, nesta igreja. Mas existem coisas que estão te impedindo de seguir adiante. Hoje é um dia de cearmos, de lembrarmos que Jesus Cristo se entregou por nós, que nele nós somos nova criatura. A Bíblia diz: eis que tudo se fez novo, e Deus está te chamando para viver algo novo. Oh, Espírito Santo de Deus. Em meias carroças Espírito Santo de Deus, nós queremos hoje, Senhor, queimar as nossas carroças, queimar aquilo que nos impede, Deus, de acessarmos a Tua presença. Senhor, nesta noite nós temos aqui o que representa o Teu sangue, o Teu corpo, Pai. E nós tenhamos em Tua memória, para lembrarmos que o Senhor voltará para nos buscar. E não queremos nos apegar ao passado, queremos viver o Teu chamado. Nós queremos correr para a Tua presença. E nessa noite, Senhor, nós queremos avaliar as nossas vidas, avaliar o nosso coração. Muitas vezes nós erramos, Pai. Muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós desacreditamos. Corações dessa noite, nós Te entregamos tudo. Nós Te entregamos tudo no Teu altar. Entregamos nossas vidas, entregamos os nossos sonhos para Te servir, para Te adorar, para Te exaltar. Na Tua presença estamos hoje, Altíssimo. Eu quero convidar você nessa noite de ceia a vir tomar deste cálice que representa o sangue de Cristo, o seu corpo. Se você já tem o entendimento da ceia, antes de continuarmos orando, vem aqui à frente e sirva-se da mesa do Pai, porque Jesus está aqui neste lugar e Ele olha para os nossos corações, Ele olha para tudo que você tem passado e Ele não se esqueceu de você. Por isso não vamos nos esquecer dEle. Em sua memória vamos ceiar e dizer: Deus, para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, eu só tenho você, Deus. E as Tuas palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Corra para a presença do Senhor neste momento. Entregue-se a Ele. Peça perdão pelas suas falhas. Arrependa-se. Examine-se a si mesmo. Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Oh Senhor, na Tua presença nos quebrantamos, Pai. Deixamos o passado para trás, para viver o futuro que o Senhor tem. Na Tua presença, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos.
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Jesus, Jesus. Quero te convidar a cear neste momento, uma vez que você examinou o seu coração. Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Ceando hoje, lembramos que Ele nos amou. Então tome do vinho e coma do pão. Somos Deus, Jesus. Exalte o nome dele, nós somos teus. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor. Nós fomos encontrados pelo grande amor de Deus. Sou totalmente teu. Fomos contemplados em ser um com você. Senhor, nós te amamos, Pai. E nós queremos cada dia mais receber o teu manto sobre as nossas vidas. Queimar as nossas carroças e não olhar mais para trás, para viver os teus propósitos, Pai. Esteja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a sentar só mais um instante. E nesse momento eu queria convidar algumas pessoas que queimaram as carroças nesse final de semana para subir aqui comigo, por favor. Pode vir. O manto foi jogado sobre suas costas. Pode vir um pouquinho mais para frente, gente. Pode ficar nessa linha aqui só para... Eu queria passar agora o manto para o nosso irmão Léo. Abençoado. Esse final de semana, eles estiveram lá em Porto Belo, num encontro com Deus, chamado Imersão. Vocês olharam lá para trás? Dá uma olhadinha lá. Depois eu compartilho essa foto com vocês. E todo mundo que estava nesse encontro está ali embaixo. Ó. Não sei se vocês perceberam que eu fiz uma montagem. Aquela foto geral que vocês ganharam está ali embaixo. Então, vou passar aqui o manto para o Léo. E eles vão compartilhar um pouquinho de como foi esse encontro com Deus. Pessoas que vão lá, fazem estudo bíblico, são convidadas para ir no encontro. E eles vão falar um pouquinho só, né, Léo?
O Léo vai ficar no controle aí, porque acontecem coisas lá que são surpresas, eles não podem falar para vocês não perderem a surpresa. Então, estou com a expectativa aqui que vocês têm para compartilhar. Amém, meus irmãos. Boa noite, igreja. Tudo bem? Como vocês podem ter percebido, então, a nossa igreja é uma igreja ativa. E aqui dentro dessa igreja nós temos a nossa escalada, onde se começa pela imersão, que foi o que aconteceu nesse fim de semana. Então a gente vai dar uma oportunidade para cada um falar, mas eu vou combinar um negócio com vocês. É 1 minuto de cada um, tá, sanguíneos? E eu vou segurar também, vai ser cronometrado, eu vou segurar o microfone. Ok. Vamos lá então? Fala aí, vamos começar por aqui já, né? O que foi a imersão para você, meu irmão? Boa noite, gente, a todos. Estava com muita expectativa por aquilo que o Senhor podia fazer naquele lugar. Minha principal expectativa e esperança era que o Espírito Santo se movesse. Dentro da minha vida, dentro do meu quarto, o Espírito Santo já se move bastante, já recebo muito dele. Mas eu acho que quando a gente está com outras pessoas é um mover diferente. Então eu estava muito animado por aquilo que Deus podia fazer. E entrando naquele lugar, a gente viu uma atmosfera bem preparada, uma atmosfera diferente. E ao longo das palavras, estava buscando no Senhor e com o tempo percebi que eu comecei a desanimar. Pensei, pô, Deus, não tem nada e tal. Até que houve um momento de um mover do Espírito Santo, algo que já é planejado e com a graça de Deus ele vem sobre nossas vidas. Eu realmente senti aquilo que eu precisava, aquilo que era a presença do Espírito Santo. Deus me deu algumas direções, me deu umas palavras proféticas. As palavras foram muito pontuais, muito bíblicas. Então eu creio que aquilo que o Senhor fez naquele lugar me mudou de certo modo e me constrangeu ainda mais a buscar a presença dEle, a ser cheio dEle, buscar da palavra dEle, buscar em todas as áreas e todos os aspectos. Espero que você possa criar uma expectativa por aquilo e para você que não fez ainda a imersão, porque tenha certeza, o Senhor se faz presente naquele lugar, mas há algo que é diferente. Ele pode mudar a sua vida se você deixar receber a presença dEle. Amém, meu irmão. Glória a Deus pela tua vida. Isso aí. Júlia, tudo bem? Diz para nós o que foi a imersão para você. A imersão foi muito especial para mim. Diferente do Cauã, eu não estava com nenhuma expectativa. Então eu cheguei lá vendo o que Deus ia fazer. E eu até cheguei para uma amiga minha que estava na organização, que ela já tinha feito imersão. E ela falou para mim, eu falei para ela, né, que eu não estava com expectativa, né, não sabia como é que ia ser. E ela disse que era para mim ficar tranquila, porque às vezes Deus fala no último minuto, mas Ele fala. Então eu me agarrei naquilo e foi passando as palavras, as expectativas foram sendo geradas no meu coração e Deus falou muito comigo. Cada palavra assim fez uma linha cronológica na minha cabeça, tudo fazia sentido. Então lá eu acredito que Jesus curou coisas no meu coração que eu nem sabia que eu tinha pessoas para perdoar. Então para mim foi uma experiência muito boa. Amém. Glória a Deus pela tua vida. Rebeca, o que foi a imersão para você? Gente, é um encontro realmente divino, assim. Eu fui cheia de expectativa porque as pessoas que participaram já tinham me falado, que você vai ter realmente um encontro com Deus. E o Espírito Santo, gente, ele trabalha de formas distintas na vida de cada pessoa, sabe? Mas é iminente o sentir do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo naquele lugar. O pastor falou agora no culto a questão do servir, né? As pessoas que estavam lá trabalhando, nos servindo ali naquele encontro, com tanta gentileza, com tanto amor, que o servir é isso, né? Com amor, então você vê a presença de Deus naquele lugar. E se você tem a oportunidade de ir, não recuse o chamado de Deus, porque Deus vai trabalhar na sua vida, na vida da sua família. E eu creio que Deus tem grandes coisas, bênçãos imensuráveis para a vida de cada um de vocês, amém? Amém. Glória a Deus pela tua vida, Rebeca. Su, conta para nós, Su. O que foi a imersão para você? Boa noite a todos, a paz. Eu, há um tempo, não entendi um versículo. Eu vou ler aqui para vocês um versículo que eu não entendia. Peraí. Está lá em Mateus, versículo 28, onde fala: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nesse encontro eu fui com muita expectativa e desde o primeiro dia assim eu fui impactada. Eu entrei num portal assim que foi o que a minha sobrinha me falou desde o início.
tia, tu entra num portal e tu já vai sentir o Espírito Santo. E realmente, gente, se vocês tiverem uma oportunidade, vão, porque vocês vão viver o sobrenatural e o extraordinário de Deus. Amém. Glória a Deus por vocês. Dona Denise, boa noite. O que foi a imersão para você? Imersão para mim foi mergulhar em Deus. Foi entrar de cabeça num propósito de mudança de vida. E que eu acredito que todo mundo deve participar. Se você quer mudar de vida, se você quer se conhecer, se você almeja uma transformação, é através da imersão. É através do encontro com Deus. Você vai se encontrar, você vai se curar, você vai ser tratado, amado. E vai aprender quão grande Deus é misericordioso com a gente. Eu já estive nessa igreja há 4 anos atrás. Eu já passei por Peniel. E eu me perdi no meio do caminho. E através da imersão eu entendi o fio da meada que eu tinha perdido. E Deus me fez ir lá e ver e resgatou. E eu vim para cá para ficar com a minha amiga. Eu não vim para participar do encontro. Mas Deus tinha um propósito de eu estar aqui. Não só para mim, para Margarete também. E graças a Deus eu participei. Eu moro em Cuiabá. Eu volto para Cuiabá com o coração cheio. E eu vou buscar tudo aquilo que eu perdi, tudo aquilo que eu deixei no caminho. E que Deus me mostrou, me curou e me resgatou. Se vocês tiverem oportunidade, participem. Não deixe essa chance escapar. É isso, gente. Obrigada. Amém. Dona Meg, o que foi a imersão para você? Então, como acho que a maioria sabe, né? De 9 meses para cá, foi os piores 9 meses da minha vida, né? Então, eu estava numa fase bem complicada. Eu não sei como que eu fui para lá, eu não sei. Quer dizer, eu sei, né? Mas eu estava numa fase bem complicada. Eu fiquei, acho que 7 meses sem vir na igreja. Eu estava revoltada, eu estava perdida, eu estava sem rumo. E tendo um apoio muito bom dos pastores, né? Não vou citar nomes, senão vou acabar esquecendo. Liane, Dolores, a Lívia, um monte de gente mandando mensagem para mim, mas eu não queria falar com ninguém, sabe? Eu queria, assim, sumir, desaparecer, né? Eu estava, assim, sem rumo. Então, assim, foi muito difícil, sabe? E eu estava revoltada também, né? Porque eu falava assim, por que agora, justo agora? Eu tenho tanto para viver, eu tenho... Daí eu caí de paraquedas lá, em Porto Belo. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Elmo que me levou, né? Fui para lá e eu estava muito perdida, muito assim, revoltada, né? E eu entendi muita coisa. Eu entendi, sabe? Tá difícil, tô sofrendo, tô. E eu acredito que eu vou sofrer mais ainda, porque ou não sei, porque eu sinto muita falta dele, entendeu? É muito grande a falta, mas abriu minha cabeça. Então, assim, gente, se vocês tiverem a oportunidade de ir, vai, porque eu acredito que eu sou uma pessoa. Semana passada era uma e agora eu sou outra, sabe? Que eu estou entendendo mais as coisas, sabe? Estou sofrendo muito, mas eu estou sofrendo diferente, entendeu? Estou sofrendo e a saudade está grande, mas eu vou vencer, né? Isso aí, gente. Dá uma salva de palmas para Dona Meg, ela merece. Glória a Deus pela sua vida, Dona Meg, tá? O Espírito Santo vai suprir todo esse vazio que você está sentindo, amém? Isa,
Conta para nós, Isa. Vem um pouquinho mais para cá que nós estamos fugindo da luz. Conta o que foi a imersão. Ai, foi um momento muito maravilhoso, porque por muito tempo eu orava muito para Deus para que não só eu, mas a minha família pudesse permanecer unida. Para que eu realmente pudesse sentir Deus na minha vida. E eu sempre tive na cabeça que Ele nunca, nunca abandonou a mim e minha família. Mas tinha momentos em que eu me sentia tão sozinha, tão abandonada mesmo, às vezes sem ter um motivo. E lá foi onde eu realmente enxerguei aonde que estavam as coisas que realmente no meu passado eu estava me prendendo. Então, se realmente vocês puderem e tiverem a oportunidade de estar indo, vão, porque é maravilhoso. O agir de Deus lá foi incrível. Amém. Glória a Deus, Isa. Chegou o sanguíneo. Olha lá, nós já queimamos tempo. Conta para nós, como é que foi tua experiência? Bom, minha experiência, na verdade, foi magnífica. É um momento onde a gente se entrega para Deus. Nós temos que só deixar levar, fluir. O agir de Deus na nossa vida, às vezes vem, às vezes não no começo, mas no final, onde que Ele surpreende a gente. E eu tive a experiência muito boa e que eu sei o que eu senti, o que eu estou carregando comigo. Eu gostaria muito de falar, mas eu encorajo vocês que às vezes pensam que não preciso ir atrás disso. Não, vai agregar na vida de vocês imensamente. É coisa que Deus faz agir no coração, como a nossa amiga falou, de uma forma individual. E onde você pensa, aquilo ali para mim é pouco, no momento que você entrega para Deus, você tem, de fato, ali o agir de Deus na sua vida. Amém. Amém, gente. É isso aí. Agora é se preparar para começar a servir, né? E aqui dentro da nossa igreja a gente teve alguns membros que estiveram servindo. Fica de pé, por favor, quem esteve servindo. Dona Eliane Mendes, soldado. Uma salva de palmas para eles, por favor. Glória a Deus pela vida de vocês, tá? Quando trabalhamos para o reino, nós recebemos do rei, amém? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado, gente. Vamos nos colocar de pé para nós encerrarmos. Hoje era um dia especial, atípico, onde nós tínhamos que compartilhar com você esses testemunhos desses queimadores de carroça. Queimaram algumas carroças e ao longo da semana eles ainda vão queimar mais. O encontro não acabou ainda. Amanhã eles vão ter o pós-encontro lá em Porto Belo, que ainda tem mais 10% do encontro, mais 5%. Os 5% de 95% vieram aqui nesta noite com o testemunho de vocês. E que todos que estão aqui possam sair daqui cheios da palavra de Deus, inspirados a buscar mais a presença dEle, mas também levar a presença dEle lá fora, onde estão os perdidos. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esta noite, Pai. Eu te peço que o Senhor venha abençoar a família de cada um que está aqui, nessa noite especial de ceia, onde juntos, Pai, nós olhamos para o Teu sacrifício no passado, por aquilo que usufruímos hoje no presente e no futuro que há de vir, um futuro contigo, Senhor, que nos traz esperança e alegria e a certeza, Deus, de que as carroças que queimamos no passado ou queimaremos, Pai, sempre valerão a pena para seguir a Tua presença, Pai. Por isso, em nome de Jesus,
que cada um saia daqui com o teu manto sobre as costas, Pai, para cumprir o teu chamado, onde eles forem, Pai. Abençoa eles, onde eles colocarem os pés, eles possam ser embaixadores de Cristo, levando a tua luz, levando o teu amor, levando a tua graça, até que se cumpram todos os dias que o Senhor planejou para cada um de nós. Pai, nós te agradecemos e consagramos a nossa semana a Ti. Todos os desafios, Pai, nós consagramos a Ti, pedindo sabedoria para agirmos, Pai, em todo tempo. Amém. Amém, amém. E com o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre. Meu querido, Deus te abençoe. Não saia daqui sem cumprimentar pelo menos 5 pessoas.